O direito processual constitucional representa um dos mais relevantes campos de estudo do constitucionalismo contemporâneo porque estabelece a relação entre a Constituição e o processo, transformando o procedimento judicial em verdadeiro instrumento de concretização dos direitos fundamentais e de limitação do poder estatal. De modo que não se pode mais compreender o processo apenas como uma sequência formal de atos destinados à solução de conflitos, mas sim como um espaço constitucionalmente estruturado para a proteção da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da segurança jurídica, sendo precisamente nesse contexto que surgem os direitos constitucionais do processo, os quais funcionam como garantias fundamentais indispensáveis para assegurar que a atuação jurisdicional ocorra de maneira legítima, racional, imparcial e compatível com o Estado democrático de direito. Destacando-se entre esses direitos o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, a motivação das decisões judiciais, a duração razoável do processo e a segurança jurídica. Todos previstos explícita ou implicitamente na Constituição Federal e interpretados pela doutrina e pela jurisprudência como pilares estruturantes da atividade jurisdicional. Sendo impossível imaginar uma ordem constitucional democrática sem a efetividade dessas garantias processuais fundamentais. Uma vez que o processo constitucionalizado deixa de ser mero instrumento técnico e passa a ser um verdadeiro mecanismo de tutela dos direitos humanos e fundamentais. Razão pela qual o estudo dessas garantias possui importância central para a compreensão da própria legitimidade do exercício da jurisdição e da atuação do Estado perante os indivíduos. Sobretudo porque a Constituição de 1988 promoveu intensa constitucionalização do processo ao inserir um amplo catálogo de direitos processuais fundamentais no artigo 5º. Reconhecendo que a justiça somente pode ser considerada legítima quando construída mediante observância rigorosa das garantias constitucionais do processo, sendo o devido processo legal uma das mais importantes dessas garantias. Pois dele decorrem inúmeros outros direitos processuais fundamentais, consistindo em cláusula ampla e multifuncional destinada a impedir arbitrariedades estatais e assegurar que ninguém seja privado da liberdade, da propriedade ou de seus direitos sem a observância de um processo justo, regular e adequado, tendo origem histórica na Magna Carta inglesa de 1215 e evoluindo posteriormente no constitucionalismo norte-americano como due process of law. Alcançando no direito contemporâneo dupla dimensão, uma dimensão formal e outra substancial, sendo a dimensão formal relacionada à necessidade de observância das regras processuais previamente estabelecidas, garantindo que o processo siga procedimentos legais previamente definidos e respeite as garantias processuais mínimas. Enquanto a dimensão substancial do devido processo legal ultrapassa a mera observância formal das normas procedimentais para exigir também razoabilidade, proporcionalidade e justiça nas próprias decisões estatais, funcionando como instrumento de controle contra abusos legislativos, administrativos e judiciais, de modo que uma lei pode ser considerada inconstitucional não apenas por violar formalmente a Constituição, mas também por afrontar o devido processo legal substancial quando impuser restrições arbitrárias, irrazoáveis ou desproporcionais aos direitos fundamentais. Razão pela qual o devido processo legal tornou-se um dos principais fundamentos do controle de constitucionalidade e da proteção dos direitos individuais, irradiando efeitos sobre todo o sistema jurídico e influenciando diretamente a interpretação das demais garantias processuais constitucionais, especialmente o contraditório e a ampla defesa, que representam manifestações concretas do devido processo legal e asseguram às partes o direito de participação efetiva na formação da decisão judicial, sendo o contraditório tradicionalmente compreendido como a garantia de ciência e reação, isto é, o direito de conhecer os atos processuais e de se manifestar sobre eles, mas a evolução doutrinária e jurisprudencial ampliou significativamente esse conceito, passando-se a compreender o contraditório não apenas como direito de informação e resposta, mas também como direito de influência e de não surpresa, significando que as partes devem possuir efetiva possibilidade de participar da construção da decisão judicial, influenciando racionalmente o convencimento do magistrado. Razão pela qual decisões fundadas em argumentos sobre os quais as partes não puderam se manifestar violam o contraditório constitucional, sendo exatamente essa concepção participativa do contraditório que fortalece a legitimidade democrática da jurisdição, porque impede decisões autoritárias e promove um modelo cooperativo de processo.
no qual juiz e partes participam conjuntamente da construção da solução jurídica adequada. Enquanto a ampla defesa complementa o contraditório ao assegurar que o indivíduo disponha de todos os meios legítimos necessários para defender seus interesses em juízo ou em processos administrativos, abrangendo tanto a autodefesa quanto a defesa técnica realizada por advogado, sendo garantia indispensável especialmente no processo penal, onde a proteção da liberdade exige rigor ainda maior na observância das garantias processuais. Embora também seja plenamente aplicável aos processos civis, administrativos e disciplinares, assegurando produção de provas, formulação de argumentos, utilização dos recursos cabíveis e exercício pleno da atividade defensiva. Sendo importante destacar que contraditório e ampla defesa não podem ser interpretados de maneira meramente formal ou simbólica, pois sua efetividade depende da existência de condições reais para a participação das partes, incluindo acesso à informação, assistência jurídica adequada, igualdade de armas e oportunidades efetivas de manifestação, razão pela qual o Estado possui dever positivo de garantir mecanismos que permitam concretamente o exercício dessas garantias, especialmente em relação às pessoas economicamente vulneráveis, sob pena de transformação do processo em instrumento de exclusão e desigualdade, sendo igualmente essencial à estrutura constitucional do processo o princípio do juiz natural, que representa a garantia contra tribunais de exceção e contra manipulações arbitrárias da competência jurisdicional, assegurando que ninguém seja processado ou julgado senão pela autoridade competente previamente estabelecida pela Constituição e pelas leis, impedindo a criação de juízos ad hoc ou tribunais especialmente constituídos para determinados casos ou pessoas, o que historicamente sempre esteve associado a práticas autoritárias e perseguições políticas. De modo que o princípio do juiz natural protege a imparcialidade e a independência da jurisdição ao exigir critérios objetivos e prévios de competência, garantindo previsibilidade e neutralidade na distribuição dos processos, sendo esse princípio intimamente relacionado à própria ideia de Estado de Direito, porque impede que o poder estatal escolha arbitrariamente o julgador mais conveniente aos seus interesses, preservando a confiança dos jurisdicionados na imparcialidade da justiça, abrangendo não apenas a proibição de tribunais de exceção, mas também a exigência de competência constitucional e legal previamente definida, vedação de juízo ou tribunal criado após o fato, respeito às regras de distribuição processual e garantia de imparcialidade do magistrado, sendo a imparcialidade elemento indispensável da jurisdição legítima, pois sem ela o processo perde sua credibilidade democrática e transforma-se em instrumento de opressão. Razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece hipóteses de impedimento e suspeição destinadas a afastar magistrados que possam possuir interesse pessoal ou comprometimento subjetivo na causa, fortalecendo assim a confiança social na justiça e concretizando o direito fundamental a um julgamento imparcial, sendo também imprescindível para a legitimidade constitucional da atividade jurisdicional a motivação das decisões judiciais, prevista expressamente na Constituição Federal como exigência de fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade, funcionando como importante mecanismo de racionalização, controle e transparência da atividade jurisdicional, pois o dever de motivar impede decisões arbitrárias, permitindo que as partes compreendam as razões do julgamento e possibilitando o controle recursal e social da atuação judicial, sendo a fundamentação elemento essencial da própria legitimidade democrática da jurisdição, já que em um Estado democrático de direito o exercício do poder exige justificação racional e pública, especialmente porque o juiz não atua em nome de interesses pessoais, mas sim em nome da ordem constitucional e da sociedade, devendo demonstrar racionalmente por que determinada solução jurídica foi escolhida, razão pela qual decisões genéricas, padronizadas ou desconectadas das questões efetivamente discutidas pelas partes não satisfazem a exigência constitucional de fundamentação. Sobretudo após o Código de Processo Civil de 2015 reforçar a necessidade de fundamentação analítica e enfrentar especificamente os argumentos relevantes apresentados pelas partes, consolidando a ideia de que a motivação judicial deve ser substancial e não meramente formal, permitindo efetivo diálogo entre jurisdição, partes e sociedade, além de fortalecer a previsibilidade das decisões e a coerência jurisprudencial, contribuindo diretamente para a segurança jurídica e para a estabilidade do sistema de justiça.